Olá, querido viajante e seguidor de Lígia no mundo. Quem acompanha minha conta no Instagram ou o meu canal no YouTube já deve ter visto uma entrevista que eu fiz há um tempo atrás com o meu filho Vitor, que ganhou uma bolsa de estudo do governo da Hungria e se mudou para Budapeste há 3 anos atrás para estudar o curso de matemática pela Universidade BME, que é a Universidade de Tecnologia e Economia de Budapeste. Esse prédio aqui atrás de mim é justamente a BME, que é uma das universidades mais importantes da Hungria, fundada em 1782. Então, por isso vocês veem aqui esse prédio que parece um castelo belíssimo, mas também tem a parte moderna, muitas salas de aula, muitos prédios, muitos laboratórios. Então, eu não poderia deixar de ter essa visita incluída no meu roteiro pela cidade de Budapeste. Agora a gente está visitando o salão cerimonial, com um teto muito bonito de vitral e um palco, e é aqui que eles fazem as cerimônias e também recepcionam os alunos no primeiro dia de aula. O Castelo de Buda é um palácio histórico e lar dos reis húngaros. O primeiro castelo foi construído em 1265, mas o que vemos aqui hoje não é a versão original. O palácio medieval foi destruído no Grande Cerco de 1686, quando Buda foi capturada por forças cristãs aliadas. Atualmente, o que se vê é um palácio construído entre 1749 e 1769 em estilo barroco. Depois da Revolução de 1918 e da queda da dinastia Habsburgo, o Palácio Real tornou-se sede do novo regente do Reino da Hungria, Miklos Horthy, que viveu com sua família no local entre 1920 e 1944. Durante esse período, o palácio foi o centro da vida política e social da Hungria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, teve início uma série de esforços para reconstruir o palácio, que havia sido severamente destruído. Mas muitas das fachadas foram simplificadas e algumas áreas não foram reconstruídas. Atualmente, ele abriga alguns museus. O Museu da História de Budapeste, que explora a história de Budapeste desde as suas origens até o final da era comunista. A Galeria Nacional Húngara e a Biblioteca Nacional. Never
impossible. O famoso mágico ilusionista Harry Houdini nasceu aqui na cidade de Budapeste e aqui atrás de mim é um museu em sua homenagem. Neste museu você poderá encontrar algumas réplicas de equipamentos utilizados em suas apresentações e também apresentações de mágicos locais. Bastião dos Pescadores, uma estrutura construída entre 1895 e 1902, com o objetivo de celebrar o aniversário de 1000 anos do país. Ele tem esse nome porque no passado medieval havia um mercado de peixes no local. O bastião é formado por 7 torres que representam as 7 tribos fundadoras da Hungria. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi completamente destruído. Uma curiosidade interessante é que a reconstrução foi projetada pelo filho do arquiteto original. As vistas proporcionadas por ele são as melhores de Budapeste. Daqui é possível ver o rio Danúbio cortando a cidade e ter uma visão panorâmica do edifício do parlamento. Exemplos aqui de comida rápida que você pode conseguir no supermercado na Hungria. Vamos lá. Olha esse aqui, vem até com arroz, ó, e frango. Esse aqui, ó, é porco e vem com essa massinha, parece arroz. Tem esse outro aqui, ó, de carne. E todos esses aqui custam 1.590 rupees. Esse aqui é uma carne picadinha com arroz. E tem esses box, tipo comida chinesa, que você pode pegar aqui também. E os valores estão aí na tela. Olá, querido viajante seguidor de Lígia no mundo! Estamos hoje no nosso último dia completo na cidade de Budapeste. Estamos a caminho do Museu Nacional da Hungria, que está com uma exposição maravilhosa.
O Museu Nacional Húngaro foi fundado em 1802 e é o Museu Nacional de História, Arte e Arqueologia da Hungria, incluindo áreas fora das fronteiras modernas da Hungria, como a Transilvânia. O museu tem um foco especial no desenvolvimento cultural e político da Hungria. São 7 exibições permanentes que revisam a história do país desde a pré-história até a época atual. As 2 primeiras galerias estão relacionadas à lapidaria e abrigam mais de 200 artefatos de pedra que retratam desde a época romana e medieval até a época atual. A terceira galeria exibe o manto da coroação, incluindo as joias da coroa dos reis da Hungria. Ele tem aproximadamente 1000 anos e é cuidadosamente preservado para ter uma longa duração. Além das exposições permanentes, existem também as temporárias. Hoje, por exemplo, veremos uma exposição sobre Sísi, a imperatriz do Império Austro-Húngaro. Estou agora visitando o interior do Museu de História da Hungria. As coleções são belíssimas e para você filmar e fotografar aqui dentro, você paga uma pequena taxa para isso, mas vale muito a pena. O museu é interessantíssimo, passa por diversos períodos da história da Hungria, desde a era do bronze, a época romana, a época da ocupação turca, passa também pelo período do Império Austro-Húngaro, depois do reinado da Hungria, passa pela Primeira Guerra Mundial, que é o que nós estamos vendo aqui, passa também pela Segunda Guerra Mundial. É muito, muito completo, cheio de roupas, de artefatos, de imagens, de cartazes, de pequenas gravações de época, como essa aqui que está atrás de mim. É perfeito. Realmente, mesmo que você não entenda muito, você usa o Google Tradutor nas plaquinhas principais e você consegue ter uma noção daquilo que está vendo. Vale muito a pena.
popularidade do New York Café, com mais de 120 anos, é amplamente atestada pelo fato de ter sido premiado 2 vezes nos últimos anos com o prestigioso título de café mais bonito do mundo. Dividido por 2 colunas de mármores em espiral, o espaçoso salão é ricamente adornado com elementos decorativos em ouro e cristal. As estátuas externas que decoram o edifício contribuem em grande parte para o seu espetacular estilo eclético. 14 faunos gárgulas simbolizando diversão e sensualidade. E este foi o local escolhido para nossa última tarde em Budapeste. Para nossa última noite nessa cidade belíssima de Budapeste, escolhemos esse espaço aberto que é como se fosse uma pequena praça de alimentação com música ao vivo chamada Eiffel Tower. E o lugar é muito gostoso, muito agradável, principalmente assim nesse início de noite, porque já são mais de 7 horas e, como vocês veem, o dia ainda está claro. My heart's where it belongs. A place I knew all along. And as the days they roll on by, I can see it in your eyes. Don't wanna go, but I know this is right where we belong. But I hope you know I'll be right there when those lights go low again. And as time goes on, you got me feeling you're the only one I know. You'll be on my mind. You'll be on my mind. You'll be on my mind. Gente, olha só a importância de você fazer o seu check-in online com antecedência. A gente chegou aqui com 1h30 para o voo está atrasado meia hora, mas a gente está super tranquilo porque a gente fez o check-in online, já está com cartão de embarque. Esse check-in pode ser feito no aplicativo da própria companhia aérea, que eu recomendo a vocês baixarem quando estiverem viajando, porque se há alguma alteração no voo, como por exemplo um atraso ou uma antecipação, você é avisado pelo aplicativo sem nenhum problema. Daí a importância de você viajar com um chip de internet funcionando com tranquilidade, para que você possa fazer esse tipo de coisa que é necessário para o seu conforto e para a sua maior agilidade durante a viagem, que é o check-in online. Mesmo aquelas pessoas que têm a mala para despachar, ela pode fazer o check-in online e despachar nessa área aqui do bag drop, que você já chega, mostra seu cartãozinho de embarque, ele etiqueta e pesa a sua mala e você já se livra dela e evita de ficar numa fila grande como essa que vocês estão vendo aqui atrás de mim, que é a fila do nosso voo. Então, fica a dica importantíssima. Use o aplicativo da companhia aérea para fazer o seu check-in online, certo?